Ou o cristão está cheio do Espírito Santo, ou ele estará cheio de si mesmo. Graça e paz a todos, pastor Wagner Mello aqui para mais um devocional, Café com Deus Pai comentado. E hoje nós vamos falar sobre o texto de João, capítulo 14, verso de número 26. Diz assim: Contudo, o Conselheiro, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará que se lembrem de tudo o que eu disse. Ao longo das Escrituras somos convidados a conhecer o Espírito Santo por meio de diversas figuras reveladoras. Ele é o fogo que incendeia os corações, como o óleo que unge e cura, como a água que jorra do nosso interior, e como o vento misterioso que não podemos controlar e nem sabemos para onde vai. Baseado nesse primeiro parágrafo é que eu quero conversar com você. 5 atitudes que atraem o Espírito Santo, ou as 5 características do cristão que o Espírito Santo ama. Será que nós vamos encontrar essas marcas, essas características em nossas vidas? O Espírito Santo, de acordo com esse texto, ele é o nosso mestre, consolador, o nosso guia durante a caminhada cristã. Ele se alegra quando o crente vive de acordo com a vontade de Deus. Charles Spurgeon diz que sem o Espírito Santo não podemos fazer nada. Somos como um barco sem vento ou como ramos sem seiva. Quais são, então, esses comportamentos que agradam ao Espírito Santo que eu e você temos que desenvolver ao longo da nossa caminhada cristã? Nós começaremos a ver a partir de agora. Antes eu convido você a tocar no botão preto abaixo e inscrever-se aqui no canal. Me ajude a atingir os primeiros 10 mil inscritos aqui no canal. Compartilhamos devocionais e estudos da Palavra de Deus. A primeira característica, a primeira atitude que atrai o Espírito Santo é a obediência à Palavra de Deus. O Espírito Santo ama quando um cristão não apenas ouve a palavra, mas vive de acordo com ela. Porque nós não seremos um ouvinte insensato, mas um ouvinte sensato, que ouviu a palavra e edificou a sua casa sobre essa rocha, sobre esta palavra. Atos capítulo 5, verso 32, vai nos falar sobre a verdade que o Espírito Santo é dado àqueles que obedecem à palavra do Senhor. Pois nós lemos: e nós somos testemunhas acerca dessas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu a quem? Aqueles que lhe obedecem. No Evangelho de João, capítulo 14 também, só que o verso 23 diz: se alguém me ama, guardará as minhas palavras, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Um homem e uma mulher cheios do Espírito Santo tem a vida alterada, mas não acaba aí. Ele tem capacidade de alterar os ambientes à sua volta. É por isso que John Wesley disse a frase que todo mundo conhece: dei-me 100 homens que nada temam além do pecado e nada desejem além de Deus, e eu abalarei o mundo. Nós precisamos obedecer à palavra de Deus. A segunda atitude que atrai o Espírito Santo na vida do cristão é uma vida de oração e comunhão. Eu tenho que iniciar esse tópico falando a frase de Leonardo Ravenhill, que disse: nenhum homem é maior que sua vida de oração. O Espírito Santo se alegra quando buscamos a Deus com sinceridade e constância. Romanos 8, 26 nos ensina: o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, nem como convém. Mas o Espírito Santo, aleluia, intercede por nós. Efésios 6,18 diz: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Nós devemos, irmãos, investir tempo na nossa vida de oração. Mas há uma terceira atitude que atrai o Espírito Santo, é a santidade, porque nós somos o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele habita em nós e ele ama quando buscamos uma vida de santidade. 1 Coríntios, capítulo 6 diz: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo?
Uma vez que eu entendo que o Espírito Santo habita em mim, eu vou viver Hebreus 12, 14, que diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A W. Tozer vai dizer que o Espírito Santo nunca encherá alguém que não esteja desejoso de ser santo. O Espírito Santo quer atuar em nós. Ele não vem simplesmente fazer uma moradia temporária, não. Não é uma casa de férias, não é uma casa de aluguel, não. O Espírito Santo, ele quer habitar em mim e em você permanentemente. O Espírito Santo, ele não quer alugar um espaço no nosso coração, ele quer ser dono, ele quer ser o proprietário, porque uma vez que o Espírito Santo habita dentro de nós, nós somos despertados para uma nova vida em Deus. O cristão que o Espírito Santo ama, ele também desenvolve na sua vida o amor genuíno e o perdão ao próximo. O Espírito Santo é quem nos capacita a viver em amor, perdoando como Cristo perdoou. Efésios 4, verso 32 diz: antes sede um para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo Jesus. 1 João 4, 7 diz: amados, amemos uns aos outros, porque Deus é amor. O Espírito Santo nos dá o amor que precisamos para tocar o mundo. O mundo precisa ser tocado pelo amor de Deus. E esse amor tem que ser transbordado da vida dos filhos de Deus. Agora, será que estamos transbordando, estamos carregando o amor de Cristo Jesus em nossos corações? Ou estamos em meio de guerras e contendas e rixas? Porque isso separa, distancia o Espírito Santo de Deus. Mas se você quer ser um cristão que o Espírito Santo ama, viva em amor. Mas a quinta também é de suma importância. O cristão que o Espírito Santo ama, ou a quinta atitude que atrai o Espírito Santo, é obediência à direção de Deus. Gálatas capítulo 5, verso 16 diz: andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. O Espírito Santo ama quando ouvimos e seguimos a sua voz em todas as áreas da vida. É o Espírito Santo que quer guiar-nos a cada passo. Romanos 8,14 diz: porque todos os que estão guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Moody um dia disse que o Espírito Santo não foi dado para nos fazer sentir melhor, mas para nos tornar pessoas melhores. Lá no Éden, quando o homem peca e rompe a sua relação com Deus, o primeiro fruto dessa relação é Caim matando Abel. Logo lá na cruz, quando a relação com Deus é refeita pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, a primeira evidência que teremos de que de fato somos cristãos não é que adoramos a Deus, é que trataremos melhor o nosso semelhante, o nosso próximo. Essas são as atitudes que atraem o Espírito Santo. Essas são as virtudes que há na vida do cristão que o Espírito Santo ama. Obediência à palavra, vida de oração, santidade, amor e perdão ao próximo e obediência ao Espírito Santo. Que Deus possa fortalecer o teu coração, que você possa cada vez mais se dedicar, se debruçar a viver uma vida no Espírito. Somente o Espírito Santo tem o poder para realizar transformações necessárias em nossa vida. É só pelo Espírito Santo. Aleluia. É por isso que o Espírito Santo está nessa noite, nesse devocional, bradando em seu coração: eu quero encher a sua vida. O Senhor, o Espírito Santo, ele é como um frentista. Esses dias eu ministrei na igreja. Só que alguns frentistas de posto perguntam para você: quanto você quer? E você fala: põe 20, põe 10, põe 30. O Espírito Santo, o frentista Espírito Santo, nesse devocional, ele só aceita encher a sua vida. Ele só aceita transbordar você da graça dele. Porque ou estaremos cheios do Espírito Santo, ou estaremos cheios de nós mesmos. E cheios de nós mesmos só produziremos morte. Cheios de nós mesmos nós só nos afastaremos de Deus. Mas quando um homem e uma mulher está cheia do Espírito Santo,
ele manifesta o céu na terra. Se você quer continuar mergulhando nesse assunto sobre o Espírito Santo, assista esse devocional que está aparecendo aqui, 4 passos para viver cheio do Espírito Santo. E também eu vou deixar para você aqui, sinais de que uma pessoa tem inveja de você. E se você já viu esse vídeo, você pode ver essa playlist aqui, onde são tutoriais sobre como pregar a palavra de Deus. Porque eu acredito que você está aqui nesse devocional não é à toa, não é simplesmente para ouvir, Deus está te treinando para levar a palavra dele. Usa as reflexões que você aprende aqui, seja a boca de Deus nos desertos que Deus vai fazer você passar. Você vai encontrar muitas pessoas que estão precisando de uma palavra. Você pode ser uma voz profética compartilhando esse vídeo, mas também se esmerando em falar, pregar a palavra de Deus. Se você quiser estudar comigo, o link do meu curso vai estar aqui no primeiro comentário fixado. Nesse vídeo aqui você pode conhecer melhor o meu curso Cristo Revelado no livro do Gênesis. Deus abençoe a todos vocês. Seja um parceiro aqui no canal. Inscreva-se e compartilhe esse devocional para 3 pessoas. Forte abraço. Até o próximo devocional.